Bom, para a gente dar início ao nosso processo artístico de stencil, a gente vai precisar de alguns materiais. Esse stencil especificamente eu vou fazer para a gente presentear a nossa homenageada, a mulher homenageada do ano. Então eu vou fazer um stencil ensinando como você colocar o stencil em moldura sem precisar pintar, sem precisar usar tinta, né? É, São as dicas bem legais e muito pertinentes também, caso você não queira trabalhar com tinta, porque às vezes a tinta, se for reproduzida com spray, ela é muito forte, e muita gente não gosta do cheiro dela, mas você, claro que você pode reproduzir com tinta de artesanato ou tinta de tecido. Para a melhor aplicação na parede, eu recomendo spray. Então, se você for reproduzir, né? Para substituir, para a gente não usar spray hoje, a gente vai substituir por essa técnica, que é uma técnica mais ou menos assim, ó. Você faz o stencil, bota o preto, que ele vai substituir o papel preto, né? No caso, que ele vai substituir a tinta, se fosse aplicado na parede ou em alguma camisa. Claro, você pode usar tinta para aplicar em papel também, mas para a gente não ter uso de tinta, eu vou ensinar essa técnica. Então, para começar o passo a passo, né? Eu vou pegar o papel onde a gente vai fazer o stencil, vai cortar o stencil. Vou colocar esse carbono, sempre a parte preta lisa, você coloca ela para baixo. Vou colocar o carbono para poder. Sim, eu esqueci de dizer, a gente também vai precisar de fita crepe. Fita crepe é essencial no stencil também para lhe salvar em algumas questões de emendas. Futuramente, na prática do stencil, você vai ver essa questão de emenda como é importante, né? Agora só é mais questão de silhueta, que é o básico do stencil. Então você colocou o carbono por cima, né, do papel e você vai colocar a impressão, ou se você for criar seu próprio desenho, você já cria em cima do papel guache, né? A impressão eu vou botar por cima porque eu vou contornar ela ou decalcar. Então eu vou colocar aqui a fita crepe em cima do desenho do carbono. E agora, para a gente dar o sentido da imagem, né? A gente vai precisar contornar o desenho para poder para depois cortar. Eu acho essa técnica mais fácil para mim, mas tem artistas que já faz cortando diretamente em cima da imagem. Eu acho legal também essa ideia de já ir cortando aqui por cima, mas eu prefiro contornar o desenho e depois cortar o que eu contornei. Mas, se você for fazer com esse desenho em cima do papel, sem precisar contornar, você vai cortar tudo que é preto. Então, tudo que for preto aqui na imagem, você vai cortando. Eu vou deixar algumas coisas porque, como eu já tenho um pouco de prática, eu sei que não são necessárias se eu não quiser colocar no desenho, tá bem? Mas vocês seguem essa ideia de cortar tudo que é preto. Por isso que é bom começar com silhueta para poder você saber, porque às vezes tem branco dentro do preto, que é onde dá às vezes uma confusão nas pessoas para dar o sentido da imagem, que é onde entra a emenda, mas a emenda é um processo mais elevado do stencil. Na prática você vai saber como é a questão da emenda. Aqui eu vou colocar algumas emendas porque vai ser necessário. Como eu falei, eu não vou começar do silhueta, eu já tô ensinando o stencil a partir da foto da pessoa que vai ser homenageada. Então pode tornar um pouco mais duvidoso, mas claro que tendo atenção e, como eu falei, prática, você vai saber fazer um stencil e vai se sobressair muito bem. Pois bem, dando continuidade no processo, né? Eu vou começar a contornar tudo que é preto, como eu falei, para depois disso eu começar a cortar.
Bom, contornado todo, né? Como vocês viram, eu não contornei esses pretos aqui, porque eu acho ele um pouco desnecessário. Na verdade, eu não quero colocar. Se você quiser colocar, ótimo, melhor ainda, que é onde você vai praticando mesmo a questão do movimento da mão e também até onde vai é, a sua capacidade, né? Até onde vai você querer fazer o extenso, que é bem legal também. E é isso. Só que também para entrar um pouco na ideia da criatividade de você criar o seu próprio desenho, no lugar de eu contornar esses, eu vou colocar, vou brincar um pouco assim de essa pessoa, ela gosta muito de tirar foto. Porém, eu não vou desenhar uma câmera fotográfica assim para fazer referência a ela. Mas ela é uma pessoa maravilhosa assim aqui do sertão. Então, para brincar um pouco, eu vou colocar fazer uns cactos, né? Que também traz muita referência assim a gente que mora por aqui. Cacto remete muito à questão sertaneja. Então, por cima, eu vou criar uns, umas silhuetas de cacto. Só pra dar uma pequena brincada, assim, pra ver como fica, pra gente ver como se fica legal. Cortar esses cactos e colocar. Fazer mais um aqui. E geralmente quando eu faço cacto no geralmente em extenso, eu gosto muito de brincar com a ideia de como se ele fosse uma estilogravura. Então eu vou tentar cortar ele de uma forma como se ele fosse esculpida assim na madeira, que lembra muito essa técnica, a técnica da Chilo. Então é isso. Então, como eu tinha falado também, essa questão do cacto é bem legal brincar com isso, porque essa pessoa, nossa homenageada, ela adora ir pro meio do mato, se embrenhar no meio do mato, como ela diz, e tirar foto dos cactos, do lajeiro, das plantas. Então, isso também remete muito a ela, assim, essa questão do desbravar a natureza e fotografar a natureza de uma forma bem legal. E ela conhece, com, assim, alguns lugares, ela conhece algumas veredas nessas andadas dela aqui em Triunfo e ela conhece muito sítio legal também. Muitas paisagens legais que vale a pena você estar acompanhando assim. Agora nessa pandemia não, né? Que ela tá mais em casa, mas quando ela tem a oportunidade de sair, ela sai mesmo, vai andar, vai tirar foto. E isso é muito legal. Eu já ia cortar aqui por cima, tá vendo? Mas eu não vou fazer o stencil assim, cortando por cima. Eu vou fazer o stencil cortado com o contorno, né? Então, minha gente, para vocês verem um pouco a diferença, tá vendo? Ó, aqui eu fiz o contorno, mas eu só aqui só tá o que vai ser coberto de preto, né? Que vai ser cortado. Na verdade, é só o que eu cobri de preto aqui, por isso que ficou dessa forma. Esses brancos aqui aleatório dentro dos pretos é porque é onde eu falei, onde vai ter as emendas, que é o branco dentro do preto. Então, para sustentar o branco dentro do preto, eu tenho que fazer umas emendas para poder ele se sustentar dentro do desenho, senão vai ficar uma coisa muito aleatória assim, eles vão ficar. Na verdade, eles vão sair se você não fizer a emenda. Então, vai ser como se fosse uma silhueta. Já que você quer dar o sentido de imagem para a pessoa, né? Porque silhueta é só contorno, como eu falei. É só o contorno da pessoa. Então, qualquer contorno de qualquer pessoa é qualquer pessoa. Você não vai saber qual é a pessoa diretamente. Então, aqui vai ser preciso fazer as emendas. Eu olhando aqui no desenho, me baseando aqui, não vai precisar de emenda, mas aquela coisa do automático de fazer emenda. Por isso que também tem que ter uma atenção assim quando tá fazendo extenso. Às vezes eu faço isso, que nem precisa ser uma emenda, né? Que é o preto aí, é o preto dentro do branco. Parece bem complicado, difícil, é um pouco, mas quando você pegar a manha, a técnica, você vai saber o que é emenda, o que não é, onde é necessário e quando não necessário. Aqui, ó, essa parte, você vendo no desenho, essa parte aqui é branca e essa aqui é preta.
Então, para segurar um pouco essa, para não ficar solto depois que eu cortar, eu vou fazer uma emenda aqui para segurar essa parte da testa dela, né, em cima do preto, para também segurar um pouco o desenho, para não tirar o sentido. Eu vou deixar essa imagem aqui um pouco de lado e vou começar a recortar. Então, a gente vai recortar tudo o que eu contornei. Ó, aqui, como é branco dentro do preto, tá vendo? Eu fiz uma emenda e tô segurando nela. Vou segurar o branco com a emenda na parte, no outro lado do preto, porque senão ela vai sair. Aqui tem um branco também, eu vou ver como é que eu vou fazer ela aí. Porque às vezes fica um monte de traço também, aleatório nos desenhos, que às vezes é uns traços desnecessários. Como essa foto ela tá de óculos, eu acho que isso aqui eu vou tirar. Talvez se fosse um olho, é necessário deixar. Mas se for, por exemplo, um óculos, esse branco é só um mero detalhe assim no óculos, então eu acho que eu vou retirar ele, eu não vou deixar não. Aí, ó, pronto, aqui tem uma emenda. A emenda, quando você vai cortar, como ela é como se ela fosse uma ponte, é como se tivesse uma sinalização aqui, não ultrapasse, por exemplo. Aqui seria o farol vermelho. Então, aqui, toda vez que você vir e você chegar aqui na ponta dessa emenda, você quebra, você dá uma dobra e segue o contorno voltando. E para iniciar de novo o corte, você começa a partir daqui, da outra parte da ponte. Porque é isso que vai segurar o branco dentro do preto. É importante também sempre o stencil estar amolado, porque se a lâmina estiver cega, não é legal, ela come o desenho. Então é importante que o estilete esteja sempre amolado, para facilitar o seu trabalho. É muito bom você trabalhar com o stencil amolado, desculpa, com o estilete mais amolado, porque flui melhor sua forma de cortar. Você não vai se estressar, tá entendendo? Porque às vezes ele quebrado fica muito ruim do corte e às vezes a gente se estressa e talvez até desiste por isso, tá entendendo? Por o estresse do que o material pode causar. Só que. E também para aperfeiçoar, né, o trabalho, ficar um trabalho mais bem acabado, você poder ver como o corte está mais preciso. Então, se você puder sempre manter o seu estilete amolado, é uma boa. Então, aqui, ó, eu vou cortar tudo. Na verdade, eu vou tirar tudo que eu cortei, né, com o estilete. Nunca puxe o desenho, tá bem? Se você vê que ele não tá saindo, você vai lá com o estilete e tira com o estilete. Porque puxar às vezes danifica também o desenho. Às vezes as pessoas têm pressa para ver o resultado. Eu sei que é bem ansioso assim você querer ver o resultado, mas tente ter um pouco de calma porque às vezes acaba com a arte, né? Tá vendo que já tá dando sentido, ó. Aí, como eu falei, essa parte aqui é como se ela fosse, depois se fosse para a parede, ela vai ser reproduzida. Se ela fosse para a parede, ela ia ser pintada, né, com spray. Você ia pintar essa parte preta com spray. Mas como vai ser
pra moldura, eu vou pegar o papel preto e vou botar embaixo, tá vendo? Aí o papel preto é como se ele substituísse a tinta. É bem legal essa técnica. Eu gosto muito de trabalhar com stencil assim. Mas é isso, ó. Só pra fazer uma pequena comparação, essa parte que foi contornada, ó. É essa que eu cortei, tá vendo? Agora eu tô vendo aqui, ó, que eu ultrapassei a questão do branco. Eu vou ter que fazer de alguma forma um reparo nele pra ficar o branco depois. Voltar o branco do óculos. Porque é necessário, senão não fica legal. É isso, eu vou dar continuidade aqui. Aqui é aquele preto que eu tenho botado a emenda que não foi necessário. Aqui, ó, às vezes, quando eu falei de não ter pressa, né? De não puxar, pode acontecer esses pequenos entraves, assim, no stencil. E que às vezes pode rasgar a peça. E não fica legal. Porque às vezes é irreparável, assim, uma falha no stencil.
Tá vendo que já tá dando sentido a mais, assim, ó. Tá remetendo mais a ela. Pronto, aqui como eu falei, nessa brincadeira do cacto, eu gosto de fazer tipo assim, ó. É um pouco mais trabalhoso, porém fica bem legal. Eu gosto de fazer essa técnica, como se eu estivesse esculpindo. Vai lembrar muito essa questão da estilo, assim, da estilogravura, né? Geralmente o cacto eu faço logo o contorno dele, cortando. Primeiro eu vou fazer o contorno. Pronto, e agora eu só vou brincando assim, ó. Tem um pouco de cuidado porque pode rasgar, que tá um pouco sensível. No que você vai cortando também, se você não tiver cuidado, o papel ele vai ficando mais sensível porque a gente vai estar tirando o máximo dele, né? Então ele vai perdendo um pouco da resistência, assim. Então tem que ter cuidado no decorrer do que for fazendo para ele não rasgar. E quanto mais detalhe o desenho, mais sensível ele fica. Mas fica uma verdadeira obra de arte. Uma verdadeira poeticidade, assim, inspiração artística. Muito legal. Gosto muito de fazer esse tipo de técnica. Mas é bom às vezes você estar preparado mentalmente, seu corpo tá bem, você ter se alimentado. É importante. Bom, minha gente, aqui está o nosso desenho todo pronto, cortado, como eu falei, né? O papel preto vai substituir a tinta, porque caso a gente fosse reproduzir, por exemplo, numa camisa, a gente ia aqui no lugar do papel preto, a gente ia pegar um rolinho e ia passar com tinta em cima dessa chapa, para poder quando tirar ficar a reprodução. Mas como nós não vamos fazer isso, vamos pegar o papel preto, como a gente vai botar na moldura, né? E vai colocar ele por cima. Tá vendo que já dá um ar bem interessante assim. A mesma coisa seria se a gente fosse reproduzir na parede ou em uma camisa. No caso, se uma camisa for vermelha, isso aqui seria vermelho e aqui preto, se você for pintar com a tinta preta, né, o fundo. Então, esse preto é a mesma coisa que se você fosse pintar ela na parede. Só vai se substituir porque é o papel e você não vai mexer com tinta também. Então, eu vou pegar a moldura, né? Ela já tem aqui a base de vidro. Vou pegar a obra pronta, feita. Vou colocar ela aqui dentro. Eu já medi tudo, já fiz toda a medida, então já tá tudo certo, assim. Você também pode medir. E depois do desenho cortado, eu vou colocar o papel preto. Em seguida, eu vou colocar a proteção que vem, né, do porta-retrato, da moldura. E vou fechar aqui os quadrados. E agora, para nossa surpresa, para nossa obra de arte pronta, vou mostrar a vocês Ana Maria em quadro, né, nossa homenageada,
Um quadro legal, feito de stencil, sem usar tinta. É uma técnica de gravura e que você pode fazer várias coisas legais, inclusive quadro também. E é isso. Muito obrigada a todos pela atenção. Espero que você pratique em casa essa técnica do stencil, que é bem interessante. Bem legal também. Você pode trabalhar até onde vai o seu limite, assim, a sua criatividade também. É bem importante isso. E muito obrigada pela atenção, Coletivo Pantini. Estamos é, na nossa semana festejo Pantini Giro Brinquedo. Então fique ligado na nossa programação, que vai ser bem legal essa semana. Essa é uma semana de muito conhecimento e de muita arte partilhada. Então sigam-nos nas redes sociais, divulgue para os seus amigos. E é isso, muito obrigada.